Querida comunidade, o nosso Deus, através de Jesus, possibilitou que as pessoas mantivessem comunhão com Ele, através da disposição de se encontrarem como irmãos e como irmãs. Uma comunhão, união, onde Cristo se manifesta. Por isso estamos aqui para ouvir a palavra que nos diz: o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Palavras que nos acolhem, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. No mundo violento, cercado de medo e desilusões, as palavras de Paulo e Timóteo cabem também para nós como consolo e esperança. O Deus que livra e acompanha é o Deus Emanuel, o Deus que está sempre conosco o tempo todo. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força, na esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força, na esperança e na coragem de lutar. Nos reunimos em culto, em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos invocar a presença do Santo Espírito de Deus em nosso meio, cantando o vento que anima. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos este dia, enche-nos de paz e amor e de alegria. Senhor nosso Deus, Tua ajuda e Tua ternura curam nossas feridas. Tua bondade e Tua generosidade enriquecem a nossa pobreza. Tua proteção nos liberta do medo. Tua força reanima nossa fraqueza. Teu amor generoso satisfaz nossa carência. Tua riqueza cumula de bens nosso nada. Acalma a sede que temos de Ti, consola nossas tristezas, ameniza nossos sofrimentos. Estamos e nos colocamos diante de Ti, bondoso Deus, com nossas falhas, fraquezas e medos, mas com o coração aberto para a mudança que Deus quer fazer em nós mediante o seu perdão.
Por isso confessamos: eu, pobre pessoa pecadora, confesso a Ti, Todo-Poderoso Deus, meu Criador e Salvador, que não somente pequei por pensamentos, palavras e obras, e sim fui concebida e nascida em pecado, de modo que a minha natureza inteira e todo o meu ser são culpados e condenáveis perante a Tua justiça. Por isso abrigo-me a Tua insondável misericórdia e procuro o Teu perdão, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pessoa pecadora. Amém. O Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Assim nos lembra 2 Crônicas, capítulo 30, o versículo 9. Todas as pessoas que de coração se voltam para o Senhor, Ele as recebe. Alicerçados nesta palavra, podemos ter a certeza que sim, Ele nos concede o seu perdão. Podemos crer que os nossos pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No mundo em que vivemos, faltam sinais do reino de Deus. Ao invés das pessoas serem instrumentos de paz, de amor e de justiça, tantas vezes são instrumentos de destruição, de guerras e violência. Por isso, nós queremos clamar a Deus cantando. Deus é fiel. Ele nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para lavar nossos pecados. Enviou o Espírito Santo para nos consolar, animar e capacitar. Ele escuta o clamor do seu povo e vem através da sua palavra e dos sacramentos, batismo e santa ceia. Por esta boa notícia, nós o louvamos, cantando glória ao nosso Deus. Glória seja a Deus nas alturas. A glória seja só de Deus, de quem nos veio a graça. A dar-lhe a glória sobre os céus, prejuízo mal nos faça. Deus vem saber que nos quer bem, mas a alegria
Deus Todo-Poderoso, Tu que enviaste Teu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo para transformar e encher de esperança este mundo, em todos os tempos e em todos os lugares, nós Te pedimos. Capacita-nos com este Espírito para proclamarmos a reconciliação entre todas as pessoas e ilumina nosso coração e nossa mente para reconhecermos Tua palavra orientadora também aqui entre nós. Por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. A palavra que nós queremos ouvir nos vem do Salmo capítulo 84, versículos de 1 até 6, palavra que assim nos diz: Como eu amo o Teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso! Como eu gostaria de estar ali! Tenho saudade dos pátios do templo, de Deus, o Senhor, com todo o meu ser. Canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos Teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na Tua casa, sempre cantando louvores a Ti. Felizes são aqueles que de Ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Queremos assim cantar, louvar, tal qual estou. Tal qual estou, sem demorar, a Ti me venho consagrar. Oh, não me queiras rejeitar, Jesus, bendito eu venho a Ti. Tal qual estou, Senhor Jesus, refúgio quero aos pés da cruz, pois atrair-me em Tua luz, Jesus, bendito eu venho a Ti. Tal qual estou, me vê, Senhor, o pobre, triste pecador. Ó, vem mostrar-me o Teu amor, Jesus, bendito eu venho a Ti. Tal qual estou, me aceitarás, terei contigo a minha paz. A Tua mão me estenderá, Jesus, bendito eu venho a Ti. Tal qual estou, descansarei em Ti, Jesus, meu Deus, meu Rei, e além das trevas cantarei, Jesus, bendito eu venho a Ti. Queremos receber o Santo Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 9 até 14. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 9 até 14. Jesus também contou esta parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu
e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós saímos de casa, nos colocamos a caminho da igreja. Aqui nós vamos ouvir a sua palavra e nós perguntamos: o que nós vamos levar para a nossa vida? O que nós vamos falar amanhã, a partir daquilo que nós ouvimos hoje, diante da palavra de Deus? Primeiramente, nós reconhecemos que são felizes as pessoas que amam o templo de Deus. O salmista diz: felizes as pessoas que cantam louvores a Deus em seu templo. Salmo 84, versículo 4. Felizes somos nós, que hoje deixamos nossos lares, certamente muitas outras coisas por fazer, e decidimos: nós vamos à igreja, nós vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. A parábola que Jesus nos conta apresenta 2 personagens, um fariseu e um cobrador de impostos. Os 2 também se colocam a caminho da igreja, assim como nós. No templo, oram, conversam com Deus. Certamente, uma atitude que demonstra fé e esperança. Nós estamos aqui, no culto, diante de Deus, por causa da nossa fé, por causa da nossa esperança no reino de Deus. O Evangelho narra primeiro a espiritualidade do fariseu. Ele era visto pela sociedade como uma pessoa boa. Ele tem uma boa prática no cumprimento das leis de Deus. Ele vai ao templo, ele ora, ele não se esconde da vida em comunidade. Ele vive de acordo com as regras estabelecidas. Ele diz: jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Ele não é avarento, nem desonesto, nem mesmo moral com as outras pessoas. Nós diríamos assim: ele é gente boa. Em seguida, o Evangelho narra a espiritualidade do publicano, um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram mal vistos pela sociedade, porque além do imposto do império, lhes era permitido cobrar um imposto adicional para o seu sustento. E qual o problema? Alguns ficavam ricos porque cobravam a mais do que lhes era permitido. O publicano também vai ao templo, inclusive no mesmo culto que o fariseu. Ele também ora, também se faz presente na vida em comunidade,
ele se destaca pela sua confissão de pecados. Ó Deus, tem compaixão de mim, pessoa pecadora, ele diz. Duas pessoas. A primeira, o fariseu, cumpridor da lei: jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Generoso, cumpridor da lei. E o publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. O Evangelho nos apresenta duas pessoas de fé que saíram de casa e foram ao templo prestar culto a Deus, a nossa semelhança deste dia. E Jesus termina a parábola dizendo que somente um voltou em paz para a sua casa. Somente um. Somente uma pessoa voltou em paz para casa. Somos muitos que hoje estão aqui na igreja, muitos que hoje nos ouvem. Quantos voltarão em paz para casa? Em paz com Deus? Mas nós perguntamos como pode 2 pessoas irem ao culto e somente uma voltar em paz para casa. E justamente quem volta em paz é aquela pessoa que é má vista pela sociedade. Aquele cobrador de impostos. Aquele cobrador que cobra mais do que é devido. Como pode? Pois é. O Evangelho nos mostra uma diferença entre essas duas pessoas. E essa diferença não é visível pelas aparências. A diferença está na mente, está no coração, a diferença está na oração, na expressão da sua fé. O fariseu, diríamos, de gente boa, ele passa a ser arrogante. Ele faz aquilo que Jesus ensinou a não fazer. Ou seja, a julgar e fazer acepção de pessoas. Ele julga quem está no mesmo templo, no mesmo culto, diante do mesmo Deus, no mesmo local consagrado para prestar culto a Deus. O fariseu faz o que já ouvi de algumas pessoas: eu não vou à igreja porque os que sentam nos primeiros bancos são os primeiros pecadores. Vocês já ouviram alguém dizer assim? Eu não vou à igreja porque os que sentam lá nos primeiros bancos são os mais pecadores. Já ouviram? Cabe a nós refletir. O cobrador de impostos escolhe o caminho da humildade e da confissão de pecados. Diz o Evangelho que o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, pois sou uma pessoa pecadora. Ele olha para si, ele olha para Deus. Quem sabe vê na espiritualidade do fariseu algo que considera bom, pois o fariseu não era avarento, o fariseu não era desonesto, nem mesmo imoral com as outras pessoas, diz o Evangelho. Inclusive, o fariseu era generoso com a sua oferta, ele dava a 10ª parte de seus ganhos. Olhando para a própria vida e pela grandeza de Deus, ele só pode se reconhecer como uma pessoa pecadora. Este voltou para casa em paz com Deus, livre de todos os seus pecados. O reformador Martinho Lutero expressou a sua fé de forma semelhante ao publicano. Ele reconhecia-se pecador, reconhecia-se incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Ele dizia que estaria perdido caso Deus não o perdoasse. Estarei perdido
se não receber de Deus o perdão. E Lutero ainda pergunta: e se me faltar fé? Se me faltar fé, vou me agarrar aos pés e ao pescoço de Jesus. De modo que, se Jesus passar, ele vai ter que também me levar. A esperança de Lutero era de que, no final dos tempos, Jesus pudesse dizer a ele: este penduricalho também vai passar. Ele tem fé, ele crê, deixa ele passar. Uma imagem bonita que Lutero traz da sua fé, da sua espiritualidade, de se reconhecer como pessoa pecadora e, ao mesmo tempo, a partir de sua fé, crer também no reino de Deus, mas crer também como ele sendo participativo deste reino. Irmãos e irmãs, onde há arrependimento e confissão de pecados, há paz e salvação. Não à toa no culto luterano, no nosso culto de hoje, a confissão de pecados esteve presente, e ela sempre vem logo após a saudação trinitária. Também nós, aqui temos a oportunidade de voltar para casa em paz com Deus. Por quê? Porque ouvimos palavras de perdão, palavras de absolvição. Confessamos os nossos pecados, e Deus é misericordioso, Ele é capaz de nos perdoar e de nos purificar de toda injustiça. Por isso, irmãos e irmãs, este é um bom motivo para a gente ir à igreja. Porque na igreja, no nosso culto, temos a oportunidade de pedir perdão ao nosso bondoso Deus, na esperança de que Ele é capaz de estender a sua misericórdia sobre todos nós. A respeito da parábola contada por Jesus, ele faz essa comparação entre o publicano e o fariseu por causa do julgamento social. O publicano, cobrador de impostos, era visto como uma pessoa má socialmente. O fariseu era gente boa. Esse confronto ajuda o povo a compreender a graça de Deus. Jesus é compassivo com uma pessoa condenada pela sociedade, no caso, o cobrador de impostos. Em outra ocasião, ele já havia perdoado uma mulher pecadora, uma mulher condenada pela sociedade. Vá em paz, diz Jesus, os teus pecados estão perdoados. Como pode um cobrador de impostos voltar em paz do culto? Como pode uma mulher pecadora ouvir de Jesus: vá em paz? Somente pela graça de Deus. Aqui encontramos o cerne do Evangelho. Jesus perdoa e envia com a sua paz para uma nova vida. Certamente essa dimensão da face de Deus é incompreensível para o fariseu de ontem e de hoje. Essa face misericordiosa de Deus, esse amor de Deus por nós, é incompreensível para o fariseu de ontem e de hoje. Irmãos e irmãs, ninguém é tão bom como gostaria de ser. A autojustificação, o julgamento, o desprezo às outras pessoas, bem sabemos, não trazem paz para ninguém. Por isso sempre me assusto quando alguém diz, alguém que é nosso amigo, alguém que de repente nunca ouviu o pastor Edilson dizendo, alguém que diz o seguinte: eu sou da turma do bem. Eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas dizerem assim: eu sou da turma do bem. As outras pessoas são más, inferiores, inúteis. Seria mais um fariseu entre nós? Eu sei que muitos inocentemente dizem essas palavras, mas a gente tem que refletir. Será que eu sou tão bom quanto eu gostaria de ser? Será que aqui eu não me aproximo mais do fariseu do que do publicano? Por isso a pergunta: o que nós vamos fazer na igreja?
nos reconhecer como pessoas melhor que as outras, ou nós vamos para reconhecer que somos pessoas pecadoras. Salmo 51, versículo 5 diz: de fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. E aqui hoje nós confessamos, e eu convido para a gente relembrar essas palavras. Quem se lembrar pode dizer comigo: eu, pobre pessoa pecadora, confesso a Ti, Todo-Poderoso Deus, meu Criador e Salvador, que não somente pequei por pensamentos, palavras e obras, e sim fui concebida e nascida em pecado, de modo que a minha natureza inteira e todo o meu ser são culpados e condenáveis perante a Tua justiça. Por isso abrigo-me a Tua insondável misericórdia e procuro o Teu perdão, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pessoa pecadora. Essa confissão, ela está presente na nossa liturgia, em nosso prontuário. E nós terminamos essa confissão de pecados com a mesma palavra bíblica do publicano: ó Deus, tem compaixão de mim, pessoa pecadora. O fariseu, mesmo sendo bom aos olhos do ser humano, também é pecador diante de Deus. Também nós, quando nós nos achamos bons, é bom também a gente saber que somos pessoas pecadoras. A mensagem do Evangelho nos mostra que a paz com Deus perpassa o caminho do não julgamento e da confissão de pecados. É preciso uma espiritualidade que reconhece os seus pecados e se ampara no amor, no perdão e na humildade. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5: felizes as pessoas humildes, pois receberão aquilo que Deus tem prometido. O Evangelho nos ensina a ação graciosa de Deus, que acolhe quem se reconhece pessoa pecadora. Significa dizer que quando você for à igreja, também poderá voltar em paz para a sua casa. No início eu perguntei o que nós vamos fazer na igreja, o que nós podemos levar para casa. Aqui nós podemos vir buscar o perdão. Nós podemos levar em nossa vida o amor de Deus para todas as pessoas deste mundo. Você busca esta paz quando vai ao culto? Você busca a reconciliação com Deus e com as pessoas quando vai ao culto? Como nós nos comportamos a partir da nossa fé em nossas celebrações? Hoje nós tivemos aqui no Evangelho 2 exemplos. Um que se acha muito bom e o outro que se reconhece pecador. E é bom a gente ter, à luz da nossa memória, o primeiro versículo da parábola. Jesus contou esta parábola para aquelas pessoas que se achavam muito boas. Tem direção a parábola de Jesus. Para aquelas pessoas que se acham muito boas, Jesus contou esta parábola. O culto, nosso culto, é também oportunidade de reconciliação, de modo que a comunidade inteira pode voltar para casa alegre, satisfeita, em paz com Deus, em paz com os irmãos e as irmãs. Quem sabe, ainda se pode ficar mais algumas horas ao redor da igreja, celebrando um dia festivo na comunidade. Afinal, ir à igreja faz bem. O Salmo 122, versículo 1 diz: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. E eu convido para a gente encerrar com esse versículo bíblico, eu repito, e vocês então repetem novamente. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor.
Que o Evangelho de Jesus Cristo seja alicerce para sempre voltarmos para casa em paz com Deus. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O período prático de habilitação ao Ministério PPHM é uma etapa especial na caminhada de futuros ministros e ministras da IECLB. Neste tempo, cada pessoa candidata coloca seus dons a serviço, aprendendo e crescendo junto com a comunidade. Ele acontece em diferentes comunidades da nossa igreja e tem como finalidade preparar e confirmar a vocação de quem foi chamado e chamada ao ministério com ordenação. A sua oferta para o programa de acompanhamento a candidatos e candidatas ao Ministério com Ordenação auxilia as comunidades que não têm condições de assumir a bolsa de manutenção e auxilia a formação de mentores e mentoras. Graças a Deus podemos ter ministros e ministras bem formados em nossa igreja. O período prático de habilitação ao ministério, o famoso PPHM, é uma importante ferramenta para isso. Possibilita que pessoas que saem da faculdade de teologia possam exercitar na prática os seus dons e aprimorarem para o exercício do ministério. E a sua oferta vai colaborar para que esse período prático possa acontecer em locais como aqui, em Guarulhos. Nossa gratidão a você. Ser ministro candidato ao ministério pastoral e estar inserido no período prático de habilitação tem sido uma experiência transformadora. A cada seminário, a cada encontro, eu cresço na fé, no aprendizado e na vivência comunitária, pois estou me preparando para servir com dedicação no futuro ministério da nossa igreja. Sua oferta faz toda a diferença, ajudando nas viagens e formações que fortalecem o nosso chamado e a nossa vocação. O meu muito obrigado pelo seu apoio e por caminhar conosco nesta missão. A sua oferta de gratidão é um gesto de fé e compromisso com a missão de Deus. Participe do culto e oferte em sua comunidade de fé ou pelo aplicativo da IECLB ao fundo para o programa de acompanhamento a candidatos e candidatas ao Ministério com Ordenação. Querido e amado Deus, achegamo-nos a Ti com alegria e esperança, pois Tu mesmo crias, sustenta e impulsionas a igreja. Tu nos redimiste de nossos pecados através de Jesus Cristo e nos acolhe como Teus filhos e filhas através do santo batismo. Suplicamos, nosso Deus, para que nunca nos esqueçamos de Tua misericórdia e bondade. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Senhor, te pedimos pela nossa igreja, para que seus membros estejam sempre firmes na fé em Ti. Que Teus ministros e ministras possam ensinar com clareza a Tua palavra e exercer suas atividades de forma justa e honesta para com o Teu povo. Ouve a nossa oração e atende a nossa súplica. Deus querido, intercedemos pelo mundo e por suas autoridades. Esteja com elas nos momentos de dificuldades, de angústias e de temores. Coloca a Tua mão protetora sobre cada uma delas, para que, quando tomarem suas decisões, não seja em benefício próprio, mas para o bem
de todos e todas. Pedimos pelo fim das guerras em todo o mundo. Intercedemos para que seja feita a tua vontade por primeiro, ó Senhor, e não a nossa. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Amado Deus, te pedimos pelas pessoas enfermas, com dificuldades e privações, para que pela nossa presença diaconal, a tua mão bondosa ampare cada uma e restaure suas forças e suas esperanças, dando ânimo para continuar a vida, mesmo diante das dificuldades. Pedimos-te também pela diversidade e pelo multiculturalismo que se estende aos 4 cantos do mundo, para que possam se manter unidos, respeitando as particularidades de cada um. Tudo mais que está em nossas mentes e corações, queremos te entregar, através da oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer: Pai nosso, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos deixar o nosso culto. Quem está em casa, que também esteja com a bênção de Deus e com a paz de Deus. Então assim nós queremos proferir a bênção do nosso bondoso Deus. Convido os colegas também para nós estendermos as mãos. Saiamos deste momento de culto guardados, amparados, protegidos e cuidados pela bênção de Deus. Que a bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar, que a bênção do Filho nascido de Maria, que a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho da gente, esteja sobre todos nós. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que estejamos em paz, com a paz que Cristo nos dá. Amém.